Oi, eu sou o Felipe e finalmente chegamos naquele momento do ano. Hora de botar a boca no peru e ouvir aquele seu tio dizer que quem bota a boca no peru vai pro inferno. Mas é também a época de adolescente ateu agradecer que Jesus nasceu para ganhar aquele joguinho de videogame. Ou também pode ser aquela época em que o Felipe lança um vídeo temático. Hoje nós vamos discutir não o nascimento de Jesus, mas a sua morte. Você provavelmente conhece a história, mas é possível que não saiba sobre uma figura extremamente importante para o cristianismo. Sim, ele mesmo, o traíra. O dia é de Jesus, mas vai ter que esperar um pouco para a ceia. Hoje nós vamos falar sobre Judas. Afinal de contas, quanto custa Jesus Cristo? Vem comigo que nós vamos descobrir isso e outros mistérios sobre Judas. Pois é, se o diabo, que aliás tem um vídeo só sobre ele aqui no canal, é a antítese de Deus, é por óbvio imaginar que o contrário de Jesus é o cara que o condenou à morte, Judas Iscariotes. Mas tem muita coisa por trás dessa figura misteriosa. Alguns historiadores acreditam que Judas sequer existiu. Na verdade, o personagem teria sido criado como uma ferramenta antissemita. Judas seria uma representação dos judeus, o povo da Judéia, uma vez que foram eles que haviam estabelecido o controle religioso do lugar e supostamente condenado Jesus. Um argumento para isso é que o sentimento de traição após a crucificação não é contemporâneo a Jesus. Essa versão que inclui Judas vai surgir muito tempo depois, lá para o ano 70. Pelo bem do vídeo, nós vamos aceitar a existência de Judas, assim como aceitamos a existência de um Jesus histórico. Esse vídeo não é sobre fé, mas é sobre dinheiro. E também porque Judas era um nome bem comum para a época. Não existem evidências fortes o suficiente para sustentar essa ideia. Agora, o sobrenome Iscariote indicava que ele era de uma cidade ao sul da Judéia chamada Cariote. Então seria mais ou menos como Judas, o carinha lá de Cariote. Os textos bíblicos nunca dão uma explicação clara de por que Judas traiu Jesus, nem por que ele deveria fazer isso. Mas por causa das 30 moedas é fácil interpretar que tenha sido por ganância mesmo. O cara tinha um histórico de surrupiar a grana das ofertas. Então ele segue com os soldados, encontra Jesus e lhe dá um beijo. E é aí que as coisas começam a ficar complicadas. Antes de falar do quanto, a gente precisa falar sobre o quê? Afinal, qual era o dinheiro dessa época? Na época de Jesus, você tinha o asse, o sestércio, o denário e o áureo. Esse era o sistema monetário do Império Romano. Tinha também o soldo, mas ele vai ser inútil pra gente aqui, então vamos só ignorar. O relato bíblico é de que Judas teria recebido 30 arquíria, ou seja, 30 moedas de prata, sem nunca especificar que moeda. Mas Judas entregou Jesus para os sacerdotes da época que tinham o costume de usar outras moedas, nesse caso o shekel tiriano. Eu falei mais sobre essa confusão das moedas entre os judeus lá no vídeo sobre o número 666 e a marca da besta. Procura lá. Por ser uma moeda bem específica, não existe muita informação sobre o uso dela. O que se sabe é que o shekel tiriano equivalia a 4 dracmas, e uma dracma equivalia a mais ou menos um denário. Então, vamos arredondar aqui e aceitar que Judas teria recebido 120 denários. É importante deixar avisado que qualquer tentativa de equivaler moedas do passado com o valor atual sempre vai dar margem para erros muito grandes. O máximo que dá para fazer é uma aproximação, então não dá para dizer, as 30 moedas que Judas recebeu equivaleriam a tantos reais hoje em dia. É simplesmente impossível. Mas dá para fazer algo mais interessante, verificar o custo de vida naquela região e naquela época, e assim comparar com o que poderia ser comprado por alguém que tinha acabado de receber 30 moedas. Pronto, agora que a gente tem a metodologia é que vem as desculpas, porque obviamente a gente não tem muita informação sobre isso. Então vamos lidar com dados extremamente escassos, só para conseguir uma estimativa aceitável. Agora sim, vamos lá. O asse era uma moeda de cobre. 4 asses equivaliam a um sestércio, uma moeda de bronze. 4 sestércios equivaliam a um denário, uma moeda de prata. E 25 denários equivaliam a um áureo, ou se preferir, uma moeda de ouro.
Nós temos registros de que por volta do século I, um trabalhador romano costumava ganhar cerca de 1 a 2 sestércios por dia trabalhando. Um soldado romano ganhava algo em torno de 900 sestércios por ano, ou então cerca de 18 denários por mês. Mas todo o gasto do soldado, comida, roupa, etc., era deduzido do seu salário. Então era comum que o valor real que chegava nas mãos deles era algo em torno de 12 denários por mês. Aqui já dá para ter uma ideia. Judas traiu Jesus por um pouco mais que 10 meses de salário de um soldado romano. Mas será que o salário de um soldado dava para viver bem? Mais uma vez, esses são valores estimados de toda a região, já que não dá para dizer exatamente quanto alguém naquela cidade específica poderia pagar pelos produtos. Esses registros vêm dos valores que os comerciantes registravam. Não existia Balenciaga nem outra forma de jogar o seu dinheiro no lixo na época, então todo mundo gastava com itens de consumo básico. O trigo, por exemplo. Os grãos eram medidos em módios, que equivalia a pouco mais de 4 quilos. Um módios podia ser vendido de 1,5 denário até 3. Com as 30 moedas, Judas poderia ter comprado mais de 4 anos de comida. O que seria estúpido porque ia estragar. Ele poderia gastar em vinho também. Uma garrafa com cerca de 500 ml custava 2 sestércios. Ou seja, dava para comprar pelo menos uns 240 litros de vinho. Claro, não tinha Balenciaga, como eu falei, mas você tinha roupas mais caras do que outras. Túnicas tingidas de vermelho, por exemplo. Essas roupas poderiam custar até uns 7 denários, mas na média estava ali por volta de 3 denários. Então, ele poderia comprar umas 17 roupas ostentação, para gravar um vídeo de quanto custa o outfit. Outro comércio comum da época era o de especiarias. Judas poderia pôr as mãos em uma delas, um santo remédio, cheirosa e deliciosa. Sim, ela mesma, a cobiçada canela. Adaptando as medidas romanas, 1 quilo de canela costumava custar por volta de 5.000 denários. Então era obviamente impossível comprar. Mas se negociasse bem, ele conseguiria comprar uma colherzinha de canela, quem sabe. Umas 20 gramas para, sei lá, temperar sua comida ou vinho. Mas Judas não era o Nicolai Maduro. Ele não era burro de colocar todo o seu investimento em um único produto. Então vamos supor que Judas quisesse só pegar a grana e, sei lá, viver como um playboy. Com essa grana, ele conseguiria comprar alguns meses de comida, uns 4 litros de vinho, um pouco de canela, uma porção de roupas novas e até uma diversão feminina por alguns meses, se é que você me entende. Levando em consideração que o cara virou o maior símbolo de X9 de toda a história, eu não sei se ele negociou bem, não. Na verdade, eu acho que até ele percebeu que fez um mau negócio. O que aconteceu com esse dinheiro também tá na Bíblia, mas um pouco mais pra frente com versões contraditórias. Existe um livro chamado Atos dos Apóstolos, que é basicamente a parte da Bíblia que registra parte da movimentação dos apóstolos de Jesus para fundar uma religião. O autor é anônimo, mas ele narra já no capítulo 1 que Judas teria se jogado de um precipício e se espatifado lá com tripa voando para tudo quanto é lado. Esse campo onde havia o precipício então teria ficado conhecido como Hakledama, ou seja, campo de sangue. Só que em Mateus, no capítulo 27, é dito que, após trair Jesus, Judas se arrependeu e correu para os rabinos querendo devolver o dinheiro e desfazer o acordo. Obviamente, os caras falaram: o problema é teu. Judas então joga as moedas no templo e, tomado pelo remorso, se enforca. Os sacerdotes pegam o dinheiro e dizem que, por se tratar de dinheiro de sangue, já que tinha sido preço por uma vida inocente, seria contra a lei colocar junto com outras ofertas. Então, eles decidiram usar para comprar um campo e fazer de cemitério para estrangeiros. E esse campo em questão acabara por ser chamado de Campo de Sangue. Então, são duas versões diferentes, mas que parecem compartilhar alguns elementos em comum. O que se sabe é que, de qualquer forma, o dinheiro não foi gasto por Judas, o que só alimenta uma dúvida interessante. Será mesmo que Judas era esse vilão? Para pensar, o cristianismo é inteiro baseado no sacrifício de Jesus na cruz. O incidente incitante para esse acontecimento foi a traição de Judas. O cara deu início à coisa mais importante para os cristãos em toda a história. Pois é, nem eu nem você fomos os primeiros a pensar nisso. Tem gente que acha que Judas é até mesmo um santo por causa de sua participação no sacrifício que estava fadado a acontecer. É bem estranho pensar nisso, principalmente quando você considera Jesus como o Filho de Deus.
e que ele supostamente sabia tudo o que estava para acontecer. Afinal, ele até avisou durante a última ceia que um deles naquela mesa iria traí-lo. Só que Jesus também disse que os 12 iriam sentar em tronos com ele na pós-vida. Os gnósticos, por exemplo, acreditam que Judas fez o que fez por obediência ao divino e que por isso ele seria o único que entendeu os ensinamentos de Jesus de verdade. Pedro negou Cristo 3 vezes para salvar a própria pele, mas Judas entregou o Filho de Deus em nome de Deus. O cara meteu um all-in da fé. E de uma forma ou de outra, segue sendo uma das figuras mais misteriosas da história. Então, Feliz Natal e boas festas aí com a sua família, com o seu namorado ou namorada, com seus animais, ou seja lá com quem você escolher passar. Espero que vocês estejam bem por aí e tenham gostado do vídeo de hoje. Eu acho que ainda tem vídeo aqui no canal antes do ano acabar, então não se esquece de voltar aqui para conferir, falou? A gente se vê no próximo vídeo. Fui!